Nessa aula eu vou te falar sobre os 5 princípios básicos que eu utilizo junto aos meus alunos da faculdade onde eu leciono e dos meus cursos online. E esses princípios, na minha concepção, têm aumentado o engajamento do aluno com o conteúdo e com isso facilitado o aprendizado. O que eu vou te falar aqui são 5 princípios que eu tenho constantemente utilizado e que são independentes das ferramentas digitais que você vai utilizar. Durante esse curso você vai conhecer muitas ferramentas, durante o tempo novas ferramentas surgirão, mas ao obedecer esses 5 princípios você mantém o grau de engajamento e o grande efeito positivo que o conteúdo que você vai produzir, que você vai reunir e organizar e entregar para o seu aluno, produza a transformação que você quer. Então vamos lá para o primeiro princípio. O design importa. Eu acredito muito que a forma como o conteúdo chega ao aluno, chega ao seu aluno, vai fazer uma diferença no interesse que ele tem para acessar aquilo. Se durante um repasse de um texto para o seu aluno, ele recebe aquilo com uma boa formatação, uma boa diagramação, em formato de e-book, aquilo vai fazer com que o aluno tenha uma boa sensação de que você teve um cuidado na produção e aí ele tem maiores chances de consumir. Se ele recebe um texto mal formatado, em termos de alinhamento, paragrafação, design, fundo, cor de letra e formato de letra, aquilo até mesmo dificulta a leitura. Você sabe que alguns livros te trouxe algumas experiências mais agradáveis na hora de ler, se torna um pouco menos cansativo. Já outros, com a formatação, a diagramação mais sem um grande rigor, deu para você uma sensação de cansaço na primeira ou segunda página. Então é isso que justifica esse primeiro princípio, que o design importa. Para além da formatação agradável na entrega de conteúdos em formato de texto, você deve ter um cuidado também na hora de editar os seus vídeos, na hora de entregar os seus conteúdos em áudio e na hora de uma aula, no momento presencial ou online, produzir slides que não tenham excesso de texto, excesso de gravuras ou efeitos especiais. Quando você se importa com o design, gera maior engajamento e melhor sensação de qualidade no conteúdo produzido diante do olhar do aluno. O segundo princípio é que a interação integra. Então, independente de ferramentas digitais, você, quando consegue ter uma interação mais próxima com o seu aluno, o aprendizado que você quer tanto que ele tenha, acontece de forma mais fácil. O que é comum visualizar é que o professor está num patamar hierárquico muito superior ao aluno, pelo menos no inconsciente das pessoas, e essa hierarquia dificulta a interação e, consequentemente, o aprendizado. Porque o aprendizado diante de um diálogo, da interação, quando o aluno tira dúvidas, ele se dá de uma forma mais qualificada. Então, com as ferramentas digitais, você coloca fóruns, dá espaço para o aluno falar e mesmo no momento presencial, começar uma aula com essa mentalidade de dar liberdade ao aluno e não limitá-lo, faz toda a diferença para a transformação que você tanto quer que seu aluno tenha a partir das informações e do conteúdo que você vai ministrar. O terceiro princípio é o que eu chamo de teoria dos múltiplos impactos. Na faculdade onde eu leciono, além dos conteúdos que eu debato de forma presencial, eu costumo entregar e-books e videoaulas para os alunos. E dessa forma, com um só tema, eu coloco à disposição daquelas pessoas múltiplas formas de aprendizagem. E você sabe que as pessoas, você também, eu, nós aprendemos de formas diferentes. Cada um tem um tempo e algumas pessoas precisam de fato daquele momento presencial, daquela interação com o professor, mas se a aula for muito extensa, ele não consegue ter um foco naquelas 3, 4 horas do encontro, mas aí ele tem a oportunidade de ler um conteúdo que você produziu e mandou para ele no formato de e-book. Aumenta a possibilidade do aprendizado, porque ele agora, além do momento presencial, vai ter um texto para dar um suporte. E se além disso você produz um pequeno vídeo com alguns comentários sobre o tema,
que contribui para o entendimento da leitura lá do e-book. Você já dá uma terceira oportunidade ao seu aluno de aprender o conteúdo que você acredita que para ele vai fazer a diferença e também ele quer ter aquele aprendizado de uma forma mais potencializada. Quando você possibilita, portanto, ao seu aluno ter acesso à informação da qual você é responsável para repassar para eles de várias formas, você aumenta o potencial de aprendizagem e isso é o terceiro princípio, que é impactar o seu aluno com conteúdos em diversos formatos. O terceiro foi esse e o quarto é gamificação torna o aprendizado uma conquista. A gamificação é um termo em inglês que vem de game, mas já está colocado para a nossa língua, que diz respeito a colocar itens desafiadores durante a exposição de conteúdos. Quando você, no momento presencial ou em um momento online, faz com que o seu aluno dê respostas, então você faz algumas perguntas, ou então classifique alguns alunos, alguns grupos para que eles possam ter uma espécie de disputa em um jogo de perguntas e respostas, isso engaja os alunos, que já estão muito bem acostumados a jogar videogame, estão muito bem acostumados a ter um sistema de conquistas. E se você conseguir colocar esse sistema de conquistas dentro do seu conteúdo, isso é ótimo. Se você não quiser dividir grupos no momento presencial para que gere uma disputa, você pode fazer no online também, colocando quizzes, colocando questões, desafios, ou então, se for no momento presencial ou em vídeos como esse, eu poderia te fazer aqui algumas perguntas para ver se você ativar a sua reflexão e ver se você tem um maior engajamento. Como, por exemplo, me responda aí quais são os 3 princípios iniciais que eu falei aqui para que o conteúdo que você vai ministrar possa gerar mais impacto ao seu aluno. Então, eu posso pedir para você pausar o vídeo nesse momento e escrever aí quais são os princípios que eu falei até agora. Dessa forma, eu busco um engajamento com você. O engajamento, a reflexão, o momento em que você está escrevendo esses princípios, esses pequenos segundos, poucos segundos ou minutos, vai fazer com que o seu aprendizado seja muito maior. E isso é a gamificação, é o jogo inserido. Existem também algumas ferramentas online para que você monte os seus quizzes, questões, desafios e até algumas ferramentas que você monta as questões, desafios e coloca um score, podendo fazer com que grupos disputem e haja um ranqueamento. O próximo princípio é uma comunicação personalizada. Então, se for um conteúdo online, normalmente eu não tenho utilizado palavras que remetam a gênero, como bem-vinda ou bem-vindo, porque isso tira um pouco da empatia. Eu tento utilizar aqui em conteúdos online termos que não remetam questões de gênero. E aí eu também não falo no plural. Como vocês que estão assistindo esse vídeo, não, eu sei que são muitas pessoas, mas eu estou falando com você especificamente. Então, a comunicação personalizada é muito importante, o olho no olho. No momento presencial, isso é muito bem utilizado. Eu sei o nome de todos os meus alunos da turma. Eu tenho uma frequência no aplicativo da universidade, onde eu visualizo as fotos. E em questão de semanas, eu passo a decorar a foto do aluno e o nome dele. E durante as atividades, eu busco o engajamento, fazendo questionamento para todos e chamando-os pelo nome. Chamar pelo nome, então no momento presencial, vai gerar um engajamento, vai gerar uma reflexão do aluno da seguinte forma. Ele vai pensar, bem, esse professor sabe até meu nome, né? Eu não estou aqui por debaixo do radar não. Ele sabe que você sabe que ele existe. E quando você traz ele para próximo, chamando-o pelo nome, você faz com que ele fique mais responsável diante daquele momento de aprendizagem. E no momento online, você possibilita isso também, quando você permite que o seu conteúdo seja interativo, que tenha fórum, que ele possa mandar um e-mail para você, ou você cria um grupo em alguma rede social mais restrito e há aquela interação, e isso você chama o seu aluno pelo nome, você faz alguma coisa manifestando
o interesse para o seu aluno, então isso também vai gerar um maior aprendizado por parte dele, porque em contrapartida ele vai estar mais engajado. Então são esses os 5 princípios, independente da ferramenta digital que você utilize ou que você tenha uma atitude na sala de aula obedecendo a esses princípios, você vai perceber que o seu conteúdo vai gerar muito mais efeito e os seus alunos vão interagir muito mais com você e, consequentemente, ter melhor aprendizado, que é o seu objetivo central. Então, resumindo, o design importa, a interação integra, comunicação personalizada, múltiplos impactos com os conteúdos e gamificação para tornar o aprendizado uma conquista. A gente se encontra na próxima aula.